Se nossa luz, ó Senhor, luz no caminho do amor, ilumina em nossas vidas. Se nossa luz, ó Senhor, se nossa luz, ó Senhor, luz no caminho do amor, ilumina em nossas vidas, se nossa luz, ó Senhor. Leitura da carta de Paulo aos Gálatas. Chegada, porém, à fé, não estamos mais sob pedagogo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros, graças a Deus. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje, então, o nosso encontro é focado em Gálatas 3, a partir do encontro passado, do encontro retrasado. A ideia é pegar um capítulo por encontro, né? E a gente foi escolhendo as temáticas que o CEBI geralmente trabalha, assim, né? A gente viu a questão do ecumenismo, no encontro passado. Hoje, a questão da espiritualidade, que é uma questão que o CEBI trabalha também. E cada encontro, então, uma palavra animadora, assim. A de hoje, espiritualidade. Chegada, porém, à fé, não estaremos mais sob a lei. Gálatas 3:25, para nos animar. Uma imagem de Cristo carregando a sua cruz junto com o povo dos crucificados ali e os crucificadores dos dias de hoje também, né? Uma imagem atualizada para nos provocar esse pensamento de ligarmos Jesus crucificado com os crucificados da história. E a questão para o dia de hoje é essa. Nós cremos num sistema religioso fechado e composto de leis, de dogmas, que é próprio dos fariseus, ou nós temos, de fato e verdadeiramente, uma fé liberta, tal como era a fé do Paulo. Creio que quem está aqui nesses nossos encontros, que não são aula, não são cursos, são encontros, a gente pelo menos tem a vontade, o desejo de ser cristão, né? E é impressionante o quanto há de farisaísmo dentro do cristianismo ainda. Então é um encontro um pouco para a gente pensar nessa questão mais doutrinária, mais teórica, mais teológica, da qualidade da nossa fé. Afinal, a nossa fé é mais próxima da fé dos fariseus, uma fé insegura que precisa estar pautada na lei, no dogma, na autoridade,
ou é uma fé liberta, uma fé dinâmica, uma fé viva, uma fé que entra na dinâmica do Espírito, tal como a fé de Paulo. Quando nós pensávamos lá esse encontro, nos primórdios desses nossos encontros, a gente colocou algumas frases assim animadoras para o dia de hoje. A primeira é: fé liberta é fé sem lei. A dinâmica da fé é ter uma fé dinâmica. A insensatez de uma fé imatura, de uma fé insegura e de uma fé medrosa. E a graça de uma fé madura, dinâmica e corajosa. Um pouco para nos animar para o dia de hoje. A Carla e o Alceu nos prepararam uma memória do encontro passado, mas eu preparei uma mini memória aqui da trajetória de Gálatas que a gente já percorreu. Capítulo 1, 2 e 3. Hoje o 3. Para a gente não perder o fio da meada, já que o último encontro foi bastante distante, né? Do dia 24 para o dia 14. Então, o que a gente viu lá no primeiro encontro? Primeiro, lembrando o seguinte, carta de São Paulo aos Gálatas é uma carta em que Paulo está brigando com o grupo. Ali uma disputa na forma de pensar as comunidades, na forma de pensar a teologia, na forma de pensar Jesus Cristo, salvação, enfim, tudo. A totalidade da vida cristã é pensada de um jeito por Paulo e é pensada de outro jeito pelos seus adversários, pelos judaizantes. Então, o central da carta é isso, é uma briga de Paulo com esse grupo judaizante. Só que Paulo não vai bater boca com os judaizantes, não vai debater com os judaizantes, ele vai debater com a comunidade que recebeu o evangelho a partir de Paulo e que depois traiu Paulo e fez a sua adesão a esse grupo judaizante. Então, Paulo vai debater com a comunidade esses dois projetos de sociedade, esses dois projetos de comunidade, esses dois projetos de ser humano, esses dois projetos de quem é Deus, de quem é Jesus, do que é salvação e assim por diante. Então, nesse embate de Paulo e seus adversários, nós não temos os argumentos dos adversários de Paulo. Não chegou até nós aí um livrinho do que exatamente esses judaizantes que foram lá para a Galácia estavam dizendo para as comunidades. A versão deles a gente não tem. Mas a partir daquilo que Paulo vai respondendo, daquilo que Paulo vai argumentando, nós vamos fazendo uma ideia do que esse grupo trouxe, então, de mensagem para a Galácia. Na argumentação de Paulo, capítulo 1, Paulo utiliza um tom bastante autobiográfico. Então, aquela relação ali dele se apresentar como apóstolo, dizendo o seguinte: eu sou apóstolo, e, portanto, o evangelho que vocês receberam de mim é legítimo, é verdadeiro. O meu apostolado confirma esse evangelho. E o evangelho verdadeiro confirma o meu apostolado. Até porque Paulo estava sendo, muito provavelmente, mal falado por esse grupo. Muito provavelmente esse grupo estava dizendo: vocês foram atrás do Paulo, esse Paulo nem apóstolo nem conheceu Jesus. O evangelho que ele prega não é um evangelho de verdade. O evangelho de verdade é o nosso, aqui, ó, judaizante. E Paulo responde, então, retomando a sua biografia, demonstrando o seu apostolado e fazendo essa relação entre o seu apostolado e o evangelho. E dizendo que esse é o único evangelho verdadeiro e não aquele anunciado pelos judaizantes. Algo bastante atual, assim, né? A briga do que é o evangelho verdadeiro nos dias de hoje. O que é ser evangélico mesmo nos dias de hoje. É uma questão muito, muito, muito atual. Feita essa argumentação, o Paulo, no capítulo 2, faz uma argumentação recorrendo à história. Então ele diz: nós estamos vivendo esse fato aqui no presente, vamos dar uma olhadinha para trás.
e aí ele retoma o Concílio de Jerusalém e relaciona o Concílio de Jerusalém com um contexto, com um problema que Gálatas está vivendo. E aí mostra que a solução do Concílio de Jerusalém é a solução para a situação de Gálatas. Então, veja, a primeira argumentação em tom autobiográfico. A segunda argumentação, Paulo recorre a alguns fatos históricos e também tem elementos autobiográficos, não deixa de ser autobiográfico, né? E vai relembrar a história. Foi feita uma reunião já sobre isso. E isso já foi decidido. E a decisão foi essa. Né? Agora, no capítulo 3, e só agora, no capítulo 3, Paulo vai entrar, então, numa discussão doutrinal, numa discussão teológica com esse grupo dos judaizantes, não de forma direta, mas por meio da comunidade de Gálatas, dos Gálatas. E essa argumentação doutrinal começa no capítulo 3, vai no capítulo 4, vai até o capítulo 5. Hoje nós vamos ficar só no 3, né? É uma argumentação feita na contraposição entre a lei e a fé. Paulo faz essa elaboração teológica de maneira muito abrupta, muito apressada, muito de forma não lapidada, não tão redondinha quanto ela vai aparecer depois na carta aos Romanos. É que aqui Paulo está no embate. Né? Quem está no embate, quem está no conflito, quem está num processo ali de disputa teológica, ele não tem assim a devida tranquilidade de sentar, de pensar, de repensar, de reelaborar, de aprofundar. É uma primeira elaboração que o Paulo faz da relação teológica entre lei e fé, e que vai servir assim como que um rascunho, uma primeira edição daquilo que vai ser depois a segunda edição, que é a carta aos Romanos. Então, para a gente ter mais ou menos o caminho aí, o itinerário percorrido, né? Argumenta de forma autobiográfica, passa por fatos históricos e agora entra propriamente no aspecto doutrinal, no argumento doutrinal. Por trás desse argumento doutrinal, então, tem dois grupos de cristãos. Importante a gente dizer que esses judaizantes eram cristãos, não eram pessoas ligadas à religião judaica e que não fossem cristãos. Né? Até porque aqui essa separação ela não está ainda feita de maneira tão evidente quanto vai estar a partir do ano 85, quando os cristãos são expulsos das sinagogas, do judaísmo formativo, concílio de Jâmnia, que os judeus passam a rezar além das bênçãos, das 18 bênçãos da manhã, mais uma maldição para os cristãos, né? Ainda não tem essa divisão tão estabelecida assim, né? Do grupo dos cristãos, dos nazarenos, dos nazareus, do povo do caminho, para com o judaísmo, né? Mas esse grupo é um grupo que tem fé em Jesus, esses judaizantes. Então são dois grupos cristãos em conflito, né? Assim como a gente tem o pessoal mais da teologia da libertação em conflito com os carismáticos, assim como a gente tem o pessoal mais conservador em conflito com a teologia da libertação. Aqui a gente tem dois grupos de cristãos em conflito, e cada grupo tem a sua exegese, a sua interpretação da Bíblia, a sua leitura da Bíblia. Assim como hoje a gente tem a leitura popular da Bíblia, existem outras formas de ler a Bíblia. Basta lembrar que tem uma bancada lá no Congresso que se chama Bancada da Bíblia. E certamente eles não iam gostar dos nossos, não gostam, né? Certamente eles não gostam dos nossos encontros bíblicos aqui de Cebi. Geralmente o pessoal que é mais crítico e se contrapõe à bancada da Bíblia não vai se contrapor, muito provavelmente, à forma do Cebi ler a Bíblia. Então são duas exegeses, duas formas de ler a Bíblia bastante diferentes, a de Paulo e a dos judaizantes.
principal aspecto, e aqui eu fiz uma tabelinha mostrando quem é quem, e vou insistir um pouco nessa tabelinha para a gente entender bem a doutrina, já que a gente está numa argumentação doutrinal, a doutrina de cada um desses grupos, embora não seja só doutrina, né? Porque por trás da doutrina tem uma experiência de vida, tem uma forma de vida, tem um projeto de sociedade, tem um projeto de religião e assim por diante. O principal é que Paulo, na sua exegese, encaixa o Antigo Testamento no Novo Testamento. Paulo vai ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. E os judaizantes vão fazer o caminho justamente contrário. Vão tentar encaixar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, dentro do Antigo Testamento. Então, como Paulo encaixa o Antigo Testamento no Novo Testamento, ele vai ler os textos bíblicos do Primeiro Testamento à luz de Cristo. O critério hermenêutico de Paulo para ler a Bíblia é Jesus. Paulo lê a Bíblia a partir de Jesus. Os judaizantes fazem ao contrário. Os judaizantes leem Jesus tendo como critério o Antigo Testamento. O critério de Paulo é Jesus. O critério dos judaizantes é o Antigo Testamento. Paulo lê o Antigo Testamento a partir de Jesus. Os judaizantes leem Jesus a partir do Antigo Testamento. E aí surge toda a diferença. Paulo vai falar bastante da fé de Cristo e dizer que nós temos que ter fé em Cristo, que é uma questão que creio que o Hildo já trouxe aqui nos encontros passados, né? A fé de Cristo exige de nós a fé em Cristo. Nós somos filhos de Deus no Filho. A ideia de que não é a nossa fé que nos... Não é a fé do Edson que salva o Edson. É a fé de Cristo que o Edson tem em Cristo é que o salva. Então, vai intensificar a questão da fé em Cristo. Precisamos ter a fé em Cristo para que a fé de Cristo nos salve. Do lado de Paulo. Do lado dos judaizantes, a confiança na lei. Então, a relação fé e lei, o evangelho da liberdade, o falso evangelho. Paulo, a herança via promessa, e se a promessa é uma herança gratuita, é uma herança incondicional, é uma herança sem contrapartida, e a herança dos judaizantes é uma herança via meritocracia, via lei. É herdeiro quem cumpre a lei. Não é uma herança gratuita. Paulo, então, lendo o Antigo Testamento, vai trabalhar a ideia de que ser filho de Abraão é ser filho da fé, porque Abraão é modelo de fé. Então, ser filho de Abraão é ser filho da fé. E os judaizantes, ser filho de Abraão é ser filho da lei. Paulo, a graça, judaizantes, meritocracia. Paulo, o batismo, é o que vale, como ali o rito da iniciação, e os judaizantes têm como lá o seu grande rito da iniciação, a circuncisão. Paulo, o espírito, que é amor, que é desprendimento, que é doação, que é solidariedade. Os judaizantes, a carne, que é as obras da carne, que são os desejos egoístas. Paulo, a igualdade, que a gente já trabalhou bastante aqui, né? Não há mais judeu nem grego, não há homem e mulher, não há mais distinção nenhuma entre as pessoas, Deus não faz acepção entre as pessoas. E, do outro lado, a desigualdade. Paulo, a liberdade, dos judaizantes, a escravidão. Paulo, a abertura universal realizada na cruz. A promessa de Abraão já é uma promessa aberta, porque Abraão é pai de muitas famílias,
né? O Gênesis vai dizer que seus filhos são mais numerosos que as estrelas do céu. Então já tem ali uma perspectiva de abertura universal. Paulo, lendo o Antigo Testamento, vai pontuar isso. Mas a realização plena dessa promessa é na cruz, que tem também uma abertura universal. Do lado dos judaizantes, a lei mosaica é colocada como condição para quem quer ser cristão. Então, esses são os principais pontos de divergência entre esses dois grupos, né? Que vão aparecer aí. Do lado do Paulo, o Abraão, pai de Isaac, que é livre, de Sara, que é a mulher livre, que traz a bênção, representada ali por Jesus, atualizada por Jesus no Novo Testamento, que traz a justificação. Do lado dos judaizantes, o Ismael Agar, como símbolo da escravidão, e aqui é importante dizer que Paulo não está lendo o Ismael e o Agar históricos lá do seu tempo. Ele está fazendo uma interpretação, ele está fazendo uma analogia. Ele está trazendo esses personagens lá do Antigo Testamento e colocando eles a serviço da mensagem teológica que ele está elaborando no Novo Testamento. O compromisso de Paulo não é de ser justo lá com o Antigo Testamento, né? Não é de ajustar o evento Cristo ao Antigo Testamento, para salvar o Antigo Testamento, mas sim o contrário. A tese dos judaizantes, sim, né? Então, a gente sacrifica a inclusão de todos, a igualdade de todos, a liberdade de todos, porque temos que salvaguardar a lei lá do Antigo Testamento, vão dizer os judaizantes. Então, ali nós temos Ismael, Agar, a maldição da lei, a lei não justifica. Aí, Paulo usa muito a linguagem grega das Olimpíadas, né? Lutei o bom combate, enfim, traz lá a linguagem. No Brasil, a linguagem é o futebol, né? Então, tentei organizar 2 times aí, ó, né? Quer dizer, o time do falso evangelho, dos judaizantes, de azulzinho ali em cima, e do verdadeiro evangelho, né? Os judaizantes de técnico lá em cima, aqui embaixo o verdadeiro evangelho, o Paulo de técnico. E os jogadores que estão aí em campo, né? Tem mais jogadores no banco de reserva, de cada um desses, certamente. Mas lá em cima, a lei, o mérito, as obras, a escravidão, a desigualdade, a carne, Agar, Ismael, circuncisão, Moisés, a tradição. Aqui embaixo, Jesus Cristo crucificado, a liberdade, a fé, a igualdade, Isaac, Sara, promessa, batismo, espírito, amor e graça. Tal como quem torce para um time no futebol, não dá para eu aqui jogar no time de Paulo, do verdadeiro evangelho, e abraçar Jesus, e ao mesmo tempo torcer para a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão está jogando no outro time, cara. É isso que Paulo está chamando atenção aqui também no aspecto doutrinal. Quer dizer, se tu é cristão mesmo, se tu abraçou o verdadeiro evangelho mesmo, não tem que ficar torcendo para jogador ali do outro time. Mas vou tentar salvaguardar a lei. Mas vou tentar salvaguardar a circuncisão. Sim, a minha fé em Jesus é tudo, mas eu também confio na circuncisão. Pô, então não é tudo, né? Seria como assim, eu vou torcer para o time do Grêmio, mas eu também torço para aquele jogador do Inter. Não dá, né? Então, nesse capítulo 3, vai aparecer bastante essa tríade aí, a promessa, a lei e a graça. É muito interessante a argumentação doutrinária que o Paulo elabora. Veja, é uma elaboração de Paulo isso. Paulo percebe que a grande força dos judaizantes está deles enaltecerem, engrandecerem a lei lá no Antigo Testamento, porque a lei acaba sendo algo central no Antigo Testamento. Como é que o Paulo enfrenta isso? O Paulo diz assim, mas vamos ler mesmo então o Antigo Testamento. Olha, antes da lei tem a promessa. A promessa é anterior à lei. A promessa é mais antiga que a lei. A promessa lá de Gênesis 12,
feita a Abraão é mais antiga do que a lei. E se Deus prometeu, essa promessa é eterna. Essa promessa continua valendo. Deus não abre mão da sua promessa, mesmo que a lei tenha vindo depois. Mas a lei não anula a promessa. Então, só dele dizer isso, que a promessa anterior à lei, já, de certa maneira, secundariza a lei. A lei já deixa de ser aquela coisa primeira, mais importante. Peraí, tem algo anterior. A graça é a superação da lei e a realização da promessa. Então, nós temos a promessa, no meio tem a lei e depois a graça. A graça realiza a promessa, concretiza a promessa. A graça que supera a lei retoma a promessa e a realiza. Ah, mas então por que a lei? Vai dizer quem está lá no debate. Tem que imaginar esse debate teórico, teológico, né? Tá, mas e por que a lei? Muito bem, Paulo. Me fala da promessa, que é o mais antigo, da graça, que veio com Cristo. Mas e a lei? A lei é importante. E o Paulo vai dizer, sim, a lei é importante. Ela foi importante num dado momento. A lei é pedagoga. Tem ali o símbolo do pedagogo. O pedagogo era o escravo que levava a criança para a escola. É o guia, né? A lei serviu de guia. A lei serviu por um tempo. Mas agora ela está superada. Porque a graça é muito mais do que a lei e ela retoma algo que é bem antigo. É uma argumentação genial. Se o cara é conservador, ele quer algo bem antigo, então tá, então vou te dar algo bem antigo. A lei? Não, a promessa. E tem algo profundamente novo, que é a graça, que retoma a promessa. É uma argumentação genial, do ponto de vista doutrinal ali e da disputa teológica, exegética que Paulo está fazendo com esse grupo adversário seu. Então, nós tivemos a promessa a Abraão, a lei a Moisés, apareceria a figura de um anjo também no texto de Paulo, e, por fim, a fé, que retoma a promessa e que realiza a promessa. E a lei foi importante num dado momento. Então, quem são esses judaizantes? São pessoas anacrônicas, são pessoas fora do seu tempo, são conservadores. Se eles estivessem vivendo no tempo da lei, eles estariam certos, né? O problema é que eles não estão mais vivendo no tempo da lei. Com Cristo, a gente já está no tempo da graça. Esse é o problema de todos os tipos de conservadores, né? Um tempo até eles estiveram certo, mas atualmente não. Um resumão, então, aqui do capítulo 3. Tudo é do capítulo 3. Os numerozinhos que tem aqui desse lado são os versículos, tá? Então, assim, até eu vou pedir que vocês anotem esses versículos ali. Do 1 ao 5 vai ser o 1, do 6 ao 14 vai ser o 2, do 15 ao 18 vai ser o 3, do 19 ao 24 vai ser o 4, e do 25 ao 29 vai ser o 5. Nós vamos ter 5 grupos hoje, cada grupo vai olhar todo o capítulo 3, conversar sobre todo o capítulo 3, mas dar uma atenção maior para aqueles versículos do seu grupo. Próximo slide tá mais organizadinho aqui, ó. A gente vai chegar lá. Mas vai ser isso. Então, do 1 ao 5, Paulo vai dizer que os Gálatas abandonam a fé e passam a confiar na lei. Paulo puxa as orelhas deles quanto a isso. Do 6 ao 14, os filhos de Abraão são filhos de Abraão pela fé, não pelo sangue, não pela tradição, não pelo cumprimento da lei, mas pela fé. E aí trabalha essa contraposição dos dois times, das duas tabelas lá. A lei como maldição, a fé como bênção. Abraão é o homem da bênção, o homem da fé. Que traz a justificação universal. Então, a justificação universal já estava colocada lá na promessa. Se a gente pegar a Bíblia lá,
Gênesis 12, a gente pode confirmar isso. E Paulo vai descobrir que já está lá aquilo que depois Cristo vai realizar aqui. Então, Javé disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12, né? Da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma bênção. Então, aí traz a perspectiva da bênção. E segue o 12. A lei, então, como maldição, a fé como bênção. Do 15 ao 18. A promessa foi feita ao herdeiro. Aqui é a interpretação que o Paulo faz. Olha, Paulo não tem pudor nenhum de pegar lá o texto do Antigo Testamento e dizer, aqui a promessa é ao herdeiro. O herdeiro é um. Esse um é Cristo. Faz a sua interpretação, trazendo o Antigo Testamento para que ele reforce Cristo, e não o contrário. Então, a promessa é o herdeiro, né? Cristo. Pô, mas se é só Cristo, como é que nós entramos na história? Entramos, Paulo já trabalhou isso lá anteriormente, no capítulo 1, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Somos filhos no Filho. O herdeiro é um, é Cristo. E é nele que a gente, por ele que a gente recebe a promessa. A promessa ao herdeiro, Cristo é anterior à lei. A lei não anulou a promessa. Depois, 19, 24, vai trabalhar a lei como pedagoga. Essa escrava, essa guia, foi importante durante um tempo, mas não é mais. E, por fim, o batismo. O que é o batismo? Revestir-se de Cristo. E aí que traz a ideia de igualdade, de que não há mais distinção social, socioeconômica, né? Racial e nem de gênero. Não há desigualdade nenhuma à luz do batismo. Então, seria a realização plena da promessa, esse revestir-se de Cristo. Trabalho em grupo, a gente já conhece a dinâmica. Aqui que eu vou pedir que vocês anotem todos, porque a gente não sabe em que grupo vocês vão cair. Então, assim, se eu cair no grupo 4, o meu grupo vai olhar todo o capítulo 3, mas olhar com mais carinho do 19 a 24. Se eu cair no grupo 2, eu vou olhar com mais carinho do 6 ao 14. Se eu cair no grupo 5, vou olhar com mais carinho versículo 25 ao 29. Não impede, não estão proibidos de olhar todo o Gálatas 3. Tá? E aí, ao contrário do encontro passado, que tinha um monte de pergunta, esse não tem pergunta nenhuma. Para que o grupo se sinta muito livre e trazer aquilo que ele considerar oportuno. Então, hoje é o efeito contrário do encontro passado. Não sei se todo mundo conseguiu pegar aí bem o que é o grupo 1, o que é grupo 2, o que é grupo 3, o que é grupo 4, o que é grupo 5. Conseguiram anotar os versículos? Aí no que vocês entrarem no grupo lá, vocês vão ver assim, vai aparecer grupo 3. Aí vocês vão descobrir qual é o de vocês ali. Assim. Então vamos começar sem delonga. Grupo 1, pode começar. É o grupo 1, é o nosso? Não? Isso. Ô, Eliezer, o grupo 1 é o nosso? Eu não lembro. Eu passei nos grupos, não me lembro. Qual era? É o grupo 1, sim. O grupo É o nosso. É o grupo 1. Bom, não sei. Eu posso dizer algumas coisas aí, os outros que acharem podem complementar. Bom, nós conversamos muitas coisas, mas
foi ventilado muitas coisas. Uma delas é o fato de que São Paulo acho que foi muito direto, muito duro também com os Gálatas, né? Porque eles estavam receberam uma nova fé, não conheciam plenamente, né? E aí chegaram outros trazendo outras novidades, outras coisas, botou eles na balança, quer dizer, eles balançaram, eles ficaram com dificuldade. E agora, qual é o caminho certo, né? Eu acho que é nesse sentido. Isso é uma possibilidade humana para qualquer um, não é só os Gálatas daquele tempo, hoje também acontece isso, né? Quer dizer, a gente tem que estar muito bem... É verdade. Muito bem sentado, muito bem esclarecido, muito bem fundamentado, para a gente receber uma coisa, saber distinguir o joio do trigo, né? Então, eu acho que Paulo, de certa forma, foi assim um tanto exigente demais com eles. Eu acho que ele devia ter um pouquinho mais de paciência. Calma, Paulinho, calma. Devagar com o andor com Santa de Barro, né? Quer dizer, vamos conversar de novo com eles, que eles vão entender e tal, né? Ah, mas eu pensei que era assim. Não é assim, é assado. Por isso. Eu acho que Paulo teve essa capacidade de fazer isso, né? Chegou uns caras lá e meteram minhoca na cabeça deles, mas será que esse cara está certo? Não, mas não. Então, ele chegou e explicou, por A mais B, por que é diferente. Eu acho que essa é a grande conclusão assim, que eu chego, que eu auferi dos outros, né? Sobre a dificuldade que às vezes a gente tem. Acho que essa dúvida é muito humana. Pronto. Bem, alguém mais do grupo gostaria de trazer algum elemento? Só complementando também que surgiram vários questionamentos, né? Mas um dos questionamentos que acho que foi partilhado e é muito válido a gente partilhar aqui também, que é a firmeza que aquela comunidade estava naquilo que Paulo estava anunciando, né? Que Paulo falava da experiência pessoal dele, que ele fez, né? De Jesus. Mas será que também aquela comunidade já havia feito a experiência deles, né? Porque talvez se eles não tivessem também, esse é um fator que pode ter enfraquecido, que aí o outro grupo veio e balançou tão forte a convicção deles. Então, esse foi um dos questionamentos, né, que a gente fez complementando. Ou seja, vocês ficaram bem sensibilizados com a forma como Paulo entra ali, né? Porque ele diz, Gálatas, insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Entra de pé alto, né? Eu acho que o Paulo justamente acusando os Gálatas disso, né? Paulo Se tinha que ser houve um uma pouquinho mais evolução da jeitoso. lei para a graça, vocês estão querendo fazer o caminho contrário dessa evolução, né? Vocês estão querendo sair da graça para a lei. E o tom é bem forte, né? Entendi, vocês estão assim com peninha dos Gálatas. Né? Não, porque entrar assim eu também faço. Entro chutando todo mundo. Aí também não é? Imagina, se o cara entra numa comunidade fazendo isso, os caras botam o cara para a rua. Mas é para a gente ver o tamanho que o conflito estava estabelecido, né? O conflito estava forte com esse grupo, né? E aqui ele entra com tudo, com uma argumentação doutrinária. Ela já foi preparada antes com a questão autobiográfica dele, com a retomada da história, e agora ele vai entrar nessa discussão em cheio, assim, né? Da questão do Jesus crucificado ou da lei, da fé ou da lei, da graça ou da lei. Mas vamos ao grupo 2, então, porque a gente tem pouco tempo. Obrigado ao 1, grupo 2. Grupo 2, estava eu, Hildo e a Terezinha. E assim, as contribuições foram muito boas, da Hildo e da Terezinha ali, muita coisa boa. E então a gente viu a questão dos filhos de Abraão, pela fé, a lei, maldição e fé. Então a gente vê hoje, nas nossas tradições religiosas mesmo, o moralismo, né? A legalização de tudo, e nós cumpríamos por medo de castigo.
Sempre foi assim, olha, Deus castiga, um Deus castigador. Um Deus que, se não fosse a missa, ou não, o culto, ou não fizesse isso e aquilo conforme as regras, seria castigado. Isso dentro das nossas tradições. Aí nós estamos falando lá, trazendo para hoje, Gálatas, os judeus, né? Eles viviam sob a lei, sob a maldição, e cumpriam por medo. Não era por amor, né? Por medo. Então, tudo de novo que se estabeleceu com Jesus, parece que ele não, a comunidade de Gálatas, que estava indo para o entendimento, foi afastada pelo legalismo. E a gente vê hoje o sofrimento das pessoas, elas continuam se apegando ao legalismo religioso, né? O que dita as normas, o que muito pouco pelo que dita o evangelho libertador. Então, esses versículos aqui são um achado de libertação, são como um abraço, né? Como um abraço para a liberdade, que é uma proposta sensacional. O Hildo fez um comentário, a Terezinha fez, do que ela entendia. Ela teve um tempo de noviciado e não conseguia entender segundo. Foi um tempo para ela ter um entendimento disso, né? E eu não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, mas a gente viu que Abraão é o pai da fé, não o pai da lei, né? Cristo veio nos libertar de todas as amarras pela fé, não pela lei, né? Não foi dizer cumpram isso ou aquilo e vocês serão libertados, mas sejam amados e amorosos e amem, né? Quem tem essa linguagem do amor, da misericórdia, do perdão, entende disso. Como é difícil para nós. Como é difícil. Como nós nos tendemos sempre a ir para a banda do legalismo, da lei. Neila, um ponto importante também que conversamos é que, como o problema lá na Galácia era a chegada dos gentios a Jesus sem passar pela lei, né? O argumento de Paulo aqui é de que Abraão foi justificado e a lei veio muito tempo depois dele, então ele foi justificado porque acreditou. E, portanto, hoje quem acredita em Jesus também se torna filho de Abraão. E a promessa que Abraão recebeu lá em Gênesis 12:3, de que a bênção dele vai chegar a todos os povos, hoje quem adere a Jesus pela fé, todos, inclusive os gentios, têm acesso a essa bênção, sem precisar passar pela lei. Então, eu acho que esse é o argumento do Paulo nesses versículos também. Mas vamos combinar que isso é uma coisa difícil de uma pessoa que viveu umas gerações inteiras trabalhando e pensando de um jeito, vai trocar assim, pum! Você acha isso possível? É que o pessoal da Galácia não vinha vivendo a perspectiva judaica, né? Quem via mais vivendo... Mais razão os ainda. judaizantes que vão lá e colocam isso na cabeça deles, né? O Paulo veio aqui, pregou para vocês, mas ele deixou umas coisas de fora. Para vocês serem cristãos, antes de serem cristãos, vocês têm que passar pela lei, pelo Antigo Testamento, vocês vão ter que se circuncidar, importância do sábado, isso e aquilo. Não é uma tradição cultural dessa comunidade, ela vem de fora, ela é alheia, né? Seria mais ou menos assim, como tu chegar numa tribo indígena e dizer para eles que eles têm que ser europeus antes de serem cristãos, que eles não podem ser indígenas cristãos, porque primeiro eles têm que ser... Eu acho que a distância cultural de um índio para uma coisa é muito grande, né? Eu acho que os Gálatas... Mas a distância cultural de um judeu também para o grego era grande, né?
Mas tanto assim, será? Olha, no capítulo 4, verso 8, diz assim: outrora é verdade, não conhecendo a Deus, servistes a deuses que na realidade não o são. Então, não eram judeus. Eles tinham outras tradições, né? Então, mais razão. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, alguém que não tinha vivido aquilo, chegar e o cara trazer uma ideia nova e colocar assim, eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de misericórdia com as pessoas. Não podia fazer. Pum, saiu falando. É mais fácil acreditar no novo do que praticar o velho. Numa situação normal, acho que Depende. sim, Edson, mas não é uma situação normal, né? É uma situação de conflito, sim, né? Não, o que é de conflito Quem eu já sei. se meteu em conflito grande sabe como é que é, né? Não, eu O sei, eu calor dos sei. acontecimentos, assim. Porque se eles dissessem assim, não quero nem ouvir você, não quero nem saber. Bom, aí já é diferente, né? Às vezes os Jeová vêm na minha casa, vinham na minha casa, porque nós temos, não, muito obrigado, eu já tenho a minha palavra, não preciso de vocês. Nem encerrava, nem já bom dia, já mandava eles adiante. Já encerrava, não, muito obrigado, eu já tenho a minha palavra, não preciso de vocês. Pronto. Vamos ao grupo 3, então. Eu gostaria da gente ter tempo, né, para conversar, para debater, enfim, essa questão da lei que veio aí. Mas vamos ver se vai aparecer nos outros grupos, então. Grupo 3 agora. Eu acho que era o nosso grupo 3. Eu me perdi um pouquinho, mas a promessa é dada ao herdeiro. Aí, quando eu cheguei um pouquinho atrasada no grupo, porque eu caí, mas quando eu cheguei, estava havendo uma dúvida, que promessa era essa? E a gente voltou lá no livro de Gênesis 12 para ver que promessa era essa. E aí a gente fez um caminho, desde a promessa que Deus faz a Abraão, que ele vai ter descendentes e que os descendentes dele serão mais numerosos que as estrelas do céu e que todos aqueles que ele, todas as famílias que ele abençoar serão abençoadas e que essa promessa é para todos que acreditarem na bênção de Abraão. Depois, como é que chegou, como é que o povo de Deus chegou até a lei, que veio através de Moisés, e o porquê que nós somos os herdeiros dessa promessa. Se a promessa é feita ao herdeiro, que é Jesus, se é Cristo que está, Jesus Cristo que está em nós somos herdeiros por causa dele. Acho que foi mais ou menos isso, nessa linha que a gente conversou. Eu acho interessante também levantar esse confronto, né, dos grupos dos judaizantes com Paulo, no sentido de, se somos herdeiros da promessa, nós não somos justificados. Como que eu posso dizer? Eu estou tentando me explicar aqui. É que essa promessa ela é universal. Todos nós somos herdeiros desta promessa. Já para os judaizantes, a gente teria que seguir a lei, praticar a lei para ser herdeiro, né? Vamos dizer assim. É um pouco isso, a gente reflete, porque a gente, você, Marizane, caiu, mas quando você chegou, a gente tinha apenas lido e havia essa dúvida, mas que promessa é essa que é feita a Abraão? Aí a gente tentava buscar lá em Gênesis 12, fazer todo esse processo, entender, mas essa lei é bem depois, 430 anos depois, mas a lei não é antes da promessa, a lei foi depois da promessa. Então, a gente estava tentando um pouco que esclarecer ali no comecinho, com muita simplicidade, dentro do pequeno grupo, porque houve gente que precisou sair do grupo, aí gente que caía, nós ficamos um momento só em 3, uma estava sem microfone, então foi um pouquinho difícil no início. Depois foi ajustando e a gente conversou justamente tudo isso. Bem, grupo 4. No grupo 4 estou eu, tá? No nome do Manuel, mas eu entrei porque meu celular não estava ocupado, tá? E aqui, para que é a lei?
Para que a lei? Por que a lei? E aí Paulo coloca, ou seja, ela veio, tá? Para que as pessoas, para que os judeus não transgredissem as normas, tá? E ela acaba no momento em que a promessa é cumprida, quando veio Jesus. Jesus chegou e ele foi que trouxe a libertação. E aí, uma coisa engraçada que eu vi agora é sobre o mediador, que existiu um mediador para fazer a lei, mas que com Jesus, aí acabou o mediador. E Jesus foi o que trouxe a promessa. Tá? Então, o grupo também conversou sobre como é que se chama o pedagogo, a pedagogia, tá? O seu Beto. Seu Beto falou que na época, nas antigas épocas, o pedagogo, tá, era aquele que guiava as crianças e maltratava, inclusive, exigia, colocava de castigo, era grosseiro, tá? E mantinha o poder sobre ele. E que a lei, aqui nessa época, faz a mesma coisa. Ela mantém o poder sobre as pessoas, não deixando que as pessoas pensem, senão somente que agem. Então, Paulo veio para tirar, como o Manuel colocou no grupo, tá? Colocou o exemplo do cavalo que usava se colocavam as viseiras do lado, e o cavalo ia só numa direção. Isso aí era lei. No momento em que Paulo veio, que Cristo chegou e tirou a viseira, tá? Colocou por cima de tudo o amor e a liberdade, tá? E a vivência do irmão, a coisa se modificou. Como Eliezer depois colocou, que o adulto não precisa, tá, ter a viseira, não precisa ter a lei. Só com a vida de Jesus e de Cristo, só com o exemplo e a palavra, nós já temos uma forma para vivenciar. E também se questionou em determinado momento nossa Igreja Católica, que ela era cheia de normas, tá? Que colocava muita norma e que essas bitolava ainda a vida, a forma de viver esse cristianismo. Tá? Mais ou menos é isso. Pessoal, nós estamos com o tempo estourado, mas vamos ouvir o grupo 5. Vamos lá. Coragem. 5. Grupo 5 é Padre Valdeci, Murilo, Ivolete e eu, Pedro. Pegamos os últimos 5 versículos desse capítulo. Não podemos viver pela fé. Não podemos desprezar ninguém. A fé não pode ser um empecilho para isso, para o segmento da... E esses versículos são a parte central da carta. Se dividir a carta 6 capítulos, 3 antes e 3 depois. Então, exatamente o final do 3º, começo do 4º. Então, é bem nesse central. Que a gente comentou também lá que o mundo grego tem tanto um mundo dual, que é aquele bom e mal, judeu, não judeu, grego, não grego, como ele faz questão de círculo. Por isso que a carta, essa parte está bem na parte central da carta dos Gálatas, que aquela parte não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem grego nem judeu. Quer dizer, todos somos iguais, independentemente de nacionalidade, etnia, gênero. Ela fala em judeu e grego, mas quantas outras nacionalidades? Eu já ouvi falar europeus. Europeu faz dizer alemão, italiano, polonês, espanhol, português. Mas indígenas aqui também são várias nações, como os africanos também, são várias etnias. Assim como homem e mulher, não há distinção para Paulo. Nem de Deus é como as crianças. Todos somos iguais, são irmãos.
nessa parte do texto de Paulo. E puxando para os dias de hoje, os mais pobres são os que mais sofrem até hoje, no caso. Naquela época toda, quando falava os escravos, principalmente pessoas escravizadas, né? Eles eram os mais sofridos da época. E hoje, quantas pessoas na escravidão oficial, ela tem escravidão não oficial, no caso. Era isso. Alguém mais do grupo quiser complementar alguma coisa? Eu tenho só uma pergunta aqui que a gente conversou com o Pedro, né? Lá, aí o Pedro estava falando muito bem lá. Essa questão aqui, logo no capítulo 26, de fato, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Fica uma questão, assim, eu queria, assim, tipo uma pergunta, né? O Pedro falou muito bem lá, mas, assim, é uma tradução, eu não sei se está muito correta, ou não sei se está, mas deveria ser uma fé de Jesus, assim, eu tenho, assim, essa dúvida, porque em Jesus fica uma coisa, assim, meio vazia, né? Fica, assim, tipo de uma fé, que é aquela fé que a gente tem em Jesus, né? Aquele Jesus curador, aquele Jesus que faz tudo, né? Mas a fé de Jesus já é uma coisa diferente, né? A gente comentou, né, Pedro, essa questão lá, né, no grupo lá. Eu acho que o Hildo pode nos ajudar aí, Hildo. Às vezes até me tirou essa dúvida. No 26 de dia é fé em Jesus, e no 22 é fé de Jesus. O que nos salva é a fé de Jesus, a fidelidade dele durante a vida, especialmente até a cruz. Por isso a cruz é tão importante para Paulo. É na cruz que Deus revela, né, é o ponto alto da revelação da graça amorosa de Deus, oferecendo gratuitamente para todas as pessoas a salvação, para todos. Agora, então, como o Pedro lembrou, no verso 22, ali diz, pela fé de Jesus Cristo, né, fosse concedida aos que creem, né? Então, a fé de Jesus é a fé que vem até nós, e aos que creem é a nossa fé que vai até ele. E no versículo 26 é a fé em Jesus. Então, Deus, ele oferece a filiação divina, filhas e filhos de Deus, a todos. Só que a gente pode não aceitar a filiação. E isso significa não ter fé em. Ter fé em significa eu me abrir à graça, acolher a graça, deixar ela me transformar de modo que eu viva, como diz no próprio versículo 27, revestido de Cristo, por dentro e por fora. Ou seja, ser outro Cristo. E se eu sou como Cristo, eu sou filho de Deus como ele foi. Por isso, ter fé em Jesus, eu sempre digo, tem 3 movimentos. Acolher a fé dele, deixar que ela me transforme e responder à fé de Jesus correspondendo com ela. Uma prática amorosa, igual a Jesus. E mais do que fé é fidelidade, né? Porque às vezes a gente pensa a fé como algo abstrato, algo que eu tenho assim na mente. Não é. É importante, Eliezer, né? Você dizer isso, que até no texto em que eu participei, no versículo 11, o Paulinho aqui lembra Abacuque 2:4, onde diz, o justo viverá por sua fidelidade. Assim, vocês podem olhar Abacuque 2:4. O justo viverá por sua fidelidade. Lá não está escrito fé. Emuná, em hebraico, é fidelidade, lealdade, firmeza e tal. Quando eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego, uns 200 anos antes de Cristo, eles, no lugar da palavra emuná, colocaram pistes, do grego, que significa fidelidade, lealdade, fé, confiança. Então, Paulo usa esta Bíblia grega. Paulo não usa o hebraico. Todas as citações que ele faz no Antigo Testamento são da 70 ou Septuaginta, como é conhecida essa tradução do hebraico para o grego. Então, ele usa a palavra pistes que eles colocaram no lugar de emuná.
lá. Então, Paulo é judeu, ele não pensa em fé, ele pensa em, como Eliezer bem disse, em lealdade, em fidelidade. Então, Paulo não pensa na palavra fé. E aí eu concordo com o Murilo, né? Fé virou uma coisa muito abstrata, eu posso acreditar em conceitos, em doutrina, e aí não, né? Aí não tem mais, fidelidade é mais do que fé. Fidelidade é a fé colocada em prática. Fidelidade tem a ver com lealdade, com seguimento. E no caso de Cristo é a fidelidade à cruz, né? É uma fidelidade radical que vai lá na maldição, que aí abre outra discussão. Mas essa questão da fé em Jesus e de Jesus, ela é importante, porque se a gente não leva em conta, a gente vai transformar a fé numa obra. Então, assim, o que me salva? Salva o fato que o Eliezer fez a obra de ter fé. Aí desvirtua toda a teologia paulina. Quer dizer, acabou a graça. Então, não é a graça que vem da fé de Jesus. É um mérito que vem da fé do Eliezer. O Eliezer tem o mérito da fé, então ele se salva. O Edson não tem o mérito da fé, então ele não se salva. Se a gente tem essa compreensão, né? Agora, quando tu faz a distinção da fé de Jesus, que é a fé que em última instância salva, e a fé em Jesus, que não tem um papel ativo, mas de acolhida, muda toda a perspectiva. E a minha resposta, né, não é uma obrigação. Ela, como o judeu também no começo dizia que cumprir a lei da aliança era uma forma de gratidão pela aliança que Deus fez com eles. Só que depois virou legalismo, moralista. E a fé em Jesus, ela também é uma adesão como gratidão pela salvação gratuita recebida. Não é obrigação, é gratidão. Uma resposta gratuita. Eu fiz aqui uma comparação aqui, deixa eu ver, acho que não sei se vocês vão concordar assim. Em vez de eu colocar em Cristo, né? Em Cristo, todas as barreiras são superadas. Cai os limites, né? Que separava o povo. Em Cristo, homem e mulher, né? Aquela história de nem escravo nem livres. Então, eu devo colocar assim, com Cristo, né? Todas as barreiras são superadas. Fica mais assim, a coisa mais objetiva, né? Vocês entenderam? Legal, não? As 3 escravidões, né, que o Paulinho enfrenta, que é a escravidão da lei, né, é o primeiro binômio ali, nem judeu nem grego. Né? A lei judaica dizia que eles eram o povo eleito, enquanto os estrangeiros são pagãos, não cumprem a lei, são impuros, valem menos, não são povo eleito. O segundo binômio é escravo e livre, é a escravidão romana. Paulo enfrenta a escravidão romana. E o terceiro binômio é macho e fêmea, ou seja, Paulo enfrenta a escravidão do patriarcado. Então, acho que é muito, muito importante o que você diz, é superar todas as fronteiras, igualdade radical, um só em Cristo Jesus. Unidade, mas vivendo como Jesus viveu.